Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, o Sim Notícias está no ar com os principais destaques de Linhares e região que você vai ver na edição desta quarta-feira. Vacinação contra a gripe termina no próximo dia 1º de junho e em Linhares pouco mais da metade do público-alvo se vacinou. Polícia Federal divulga imagens de assaltos a agências dos Correios aqui na nossa região. Caminhada vai marcar o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e Abuso Infantil aqui no município. Confira a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Acadêmicos da Faculdade Pitágoras participam de uma rodada de palestras sobre a corrupção. Um dos palestrantes é o especialista em gestão pública Edmar Camata, o nosso entrevistado do último bloco de hoje. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, para quem nos acompanha pelo canal 20 VRCA, eu agradeço a audiência. A vacinação contra a gripe termina no próximo dia 1º de junho. Aqui em Linhares, pouco mais da metade do público-alvo foi imunizado até agora. As unidades básicas de saúde seguem com atendimento ao grupo prioritário. Até o momento foram vacinadas quase 20 mil pessoas no município, o que corresponde a 53,25% da população a ser imunizada em Linhares, que é de 37.010 pessoas. A meta é imunizar 95% dos grupos prioritários. A campanha, que começou no dia 23 de abril, vai até o dia 1º de junho. De acordo com a Prefeitura de Linhares, esse prazo não vai ser prorrogado. As nossas unidades elas vão funcionar em horário normal de atendimento, das 7 da manhã até as 16h30, que é o horário que funciona as salas de vacina. Quem faz parte do grupo prioritário e ainda não se vacinou deve procurar o mais rápido possível uma das unidades de saúde do município. Mas essa médica alerta que toda a população deveria ser vacinada. Então esse é o medo aí, o terror do momento. Infelizmente, no estado a gente está tendo alguns casos, isso está na mídia direto, e a gente tem que correr para se proteger. Você contrai gripe através do contato com alguém doente. Então se a pessoa tosse, espirra, tem contato com algum objeto, então dentro de uma mesma casa, se você tem alguém que está gripado, esse alguém vai passar para as outras pessoas da casa, pelo contato com a secreção de espirro, de tosse, do beijinho, do carinho, então tem que evitar o contato. Uma forma de evitar é deixar essa casa aberta, arejada. Se você sabe que o seu vizinho está doente, que o filho do vizinho está doente, não vá visitar, evita esse contato nesse momento, a fim de evitar a forma grave da doença. Em Linhares, as 33 unidades básicas de saúde da sede do interior estão fazendo a vacinação. Dentro do público-alvo, as crianças com problemas respiratórios e portadoras de doenças crônicas ou outras com condições clínicas especiais devem apresentar laudo médico para receber a vacina. A pediatra reforça que crianças e idosos estão em maior vulnerabilidade. A criança e o idoso, a gente tem que ter um cuidado maior. A grávida, essa população que está no grupo de risco, ela realmente tem um risco maior de adoecer de forma grave. Porém, as outras pessoas também podem adoecer. A gente sabe que houve casos de óbito no estado e pessoas que não estavam no grupo de risco. Então, todo mundo deve se proteger. Para a criança, esse cuidado que a gente falou de mão, essa higiene de você lavar a mão, passar o álcool, a casa aberta, arejada, evitar contato com pessoa doente, isso também é válido para todo mundo. Pois é, para quem está fora do grupo prioritário e deseja tomar a vacina contra a gripe, a opção é procurar as clínicas particulares. A dose da vacina custa cerca de R$ 140. A Polícia Federal divulgou imagens de 2 assaltos a agências dos Correios aqui da nossa região. O primeiro vídeo é do roubo aos Correios de Santa Teresa em janeiro do ano passado. 2 assaltantes armados entram na agência e anunciam um roubo. Um deles, que está de camisa rosa, está armado com um revólver. O comparsa de chapéu fala ao celular e pula o balcão de atendimento, indo direto para uma sala onde estão outros funcionários da agência. Ele obriga todos a se sentarem ao chão enquanto reviram o ambiente. Já nesta imagem, o bandido aparece acompanhado da funcionária dos Correios, retirando todo o dinheiro do cofre. A quantia levada por eles não foi informada pela Polícia Federal. Já o segundo assalto foi em São Domingos do Norte. Foi no dia 2 de maio. 2 de maio deste ano, o bandido está sozinho. Note que ele está sendo atendido no balcão quando mostra a arma para o atendente e resolve pular o balcão, seguindo para dentro da agência.
Outros 2 funcionários foram rendidos e obrigados a abrir o cofre da agência para o criminoso. O suspeito moreno, usando boné, calça jeans e de chinelos, ainda não foi identificado pela polícia. Quem puder passar informações que ajudem a esclarecer os 2 roubos pode ligar para o plantão da Polícia Federal do Espírito Santo. O telefone é 27 3041 3032 ou 3041 3033. Quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Cientistas brasileiros desenvolveram um equipamento com tecnologia de última geração que levará a análise de solos de forma rápida, limpa e economicamente acessível para o produtor rural. Essa inovação, ela não gera resíduos químicos e é capaz de analisar 1.500 amostras por dia, fornecendo dados de quantidade de carbono orgânico do solo, texturas, teores de areia e argila e pH. O Aglibis 1.0, ele utiliza a espectroscopia de emissão óptica com plasma induzido por laser. Essa tecnologia é a mesma embarcada em robô da Agência Espacial Norte-Americana NASA, para descobrir a presença de água em Marte. Essa tecnologia está sendo empregada de forma pioneira aqui no Brasil e permite a avaliação em tempo real em laboratório, enquanto que as análises convencionais demoram alguns dias para fornecer os resultados. Essa nova tecnologia é o primeiro resultado da parceria do ecossistema de inovação da Embrapa Instrumentação, que fica em São Paulo, com uma startup voltada ao agronegócio, a Agritech. Dessa união nasceu a Agrorobótica, fundada em 2015, que vai disponibilizar a tecnologia ao mercado ainda nesse primeiro semestre. Muito obrigado, Franco, pela participação, uma excelente semana e até quarta-feira que vem. A gente vê agora como fica o tempo nesta quinta-feira de outono em toda a região norte. A quinta-feira será com sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas em Linhares variam entre 19 e 31 graus. Em Colatina, a mínima será de 18 e máxima de 30 graus. Em São Mateus, mínima de 20, máxima de 29. Já em Vitória, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 28 graus. E daqui a pouco você vê, depois do intervalo, uma caminhada vai marcar o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual e Abuso Infantil aqui no município. É um instante só. Acontece em Linhares, na próxima sexta-feira, dia 18, uma caminhada em prol do combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. A ação acontece em alusão ao Dia Nacional de Combate à Causa, 18 de maio. A concentração está marcada para as 8 da manhã na Praça Nestor Gomes, a Praça dos Correios, no centro. A caminhada vai ser pelas ruas da cidade e termina na Praça 22 de agosto, onde outras atividades serão realizadas. Durante o evento, vai acontecer também apresentações culturais, diversão para crianças com pula-pula, algodão doce e pipoca. Uma carreta carregada com eucaliptos tombou na BR-101 em Conceição da Barra. O motorista da carreta sofreu ferimentos e foi levado para o hospital. Segundo informações colhidas no local, o motorista desta carreta carregada de eucalipto seguia sentido sul, quando foi ultrapassado por um outro veículo não identificado, que o obrigou a desviar bruscamente para o acostamento e acabou tombando. De acordo com o proprietário do cavalinho, que preferiu não gravar entrevista, o motorista quebrou o braço e foi encaminhado para o Hospital Roberto Arnizô Silvares. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã, no quilômetro 29 da BR-101 Norte, no distrito de Braço do Rio, em Conceição da Barra. Até às 11 horas da manhã, o veículo e a carga permaneciam no local. Homens da Eco 101 ajudaram na liberação do trânsito, que permaneceu em meia pista, mas sem provocar grandes congestionamentos. Que susto, né? Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 429 a saca. Arábica 7, R$ 398. Conilon tipo 7 está valendo R$ 317 a saca. E os assuntos do esporte a gente vê agora com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Central Bikes e Motos.
Já em clima de Copa do Mundo de futebol, tá chegando a hora, tá batendo a nossa porta e com convocados definidos na seleção brasileira, o futebol por aqui vive clima de decisão do Capixabão, é o Capixabão da segunda divisão. Nesta segunda fase da competição, o Rio Branco da capital, quem diria, terminou como líder, tirou a liderança do Aracruz, 21 pontos, e vai enfrentar o Castelo, quarto colocado. Nestes jogos, a vantagem da segunda partida é do Rio Branco e em casa. Já o Aracruz, segundo colocado, vai pegar o Estrela, de Cachoeira Itapemirim, que é o terceiro, também com a vantagem da segunda partida em casa, no Bambu. Bem, nós vamos dar mais detalhes ao longo da programação dos locais e horários. Você está conferindo aí também que o Linhares já traça planos para participar depois da Copa do Mundo de Futebol, da Copa Espírito Santo. O Linhares, então, vai voltar a disputar uma competição oficial no futebol profissional. A Copa Espírito Santo dá vaga ao campeão para a Copa Verde, que é uma competição nacional. O presidente do Linhares Futebol Clube, Adalto Meneguzzi, já admitiu que o time vai disputar a competição com jogadores das categorias de base, principalmente com a idade de juniores. Então a questão é torcer, mesmo de forma precoce para esses jogadores, mas torcer. Ok, Altemar, obrigado pela sua participação. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, eu converso com o especialista em gestão pública e palestrante Edmar Camata, que vem a Linhares para uma rodada de palestras com estudantes da Faculdade Pitágoras sobre corrupção. O bate-papo é logo após o intervalo. Minha gente, o assunto corrupção é tema de um projeto que está percorrendo o Espírito Santo e está em Linhares nesta quarta-feira, né? São várias palestras que estão no hall de assuntos abordados com alunos de graduação da Faculdade Pitágoras. Sobre esse assunto eu converso com Edmar Camata, que é um dos palestrantes, ele que é especialista em gestão pública, ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba e representa o movimento hashtag Quero Transparência. Tudo bem, Edmar? Tudo bom, boa noite, Cláudio. Boa noite. Edmar, um prazer recebê-lo. Você esteve conosco ano passado, a gente falando desse tema, né? E você, naquela época, já falava que esse projeto estava sendo gerado, né? Estava sendo construído. E agora a gente vai entregar ele, né? Bacana. Edmar, agora por que levar para o ambiente acadêmico, para a faculdade, essa discussão sobre a corrupção? O debate sobre corrupção, ele hoje, passou a ser de toda a sociedade, né? Mas quando a gente fala do futuro, quando a gente fala de ações que são necessárias, é importante também gerar essa conversa com o jovem, com o acadêmico, e é um perfil de pessoas que talvez não tenham entendido ainda, e é importante que saibam, que se a gente não conseguir cuidar desse processo tão grande de corrupção do país, eles vão sair da faculdade sem emprego, né? Então é importante levar esse alerta e buscar também a contribuição deles, né? Porque a luta contra a corrupção não é uma luta, hoje a gente tem certeza disso, de quem foi criado num ambiente de ter as benesses políticas, de fazer parte de uma nata política. Eu estou dizendo claramente que hoje a nossa categoria política, a classe política estabelecida, não é prioridade dela, obviamente, combater a corrupção. Essa é uma luta nossa, né? Luta de quem está aqui sofrendo com os problemas da corrupção, sofrendo no dia a dia, né? Porque a corrupção é irmã da ineficiência no serviço público, o serviço público que é um grande investimento que a sociedade faz, mas que ele tem que atingir resultados, né? Então, quando a gente vê algumas das grandes chagas e dos grandes problemas da nossa sociedade sendo derivados realmente do problema da corrupção, né? Ou da ineficiência, né? Uma rodovia que deveria estar duplicada e não está, né? O maior ecossistema hídrico do norte do Espírito Santo, que passou por uma tragédia ambiental e não está reconstituído. E nada foi feito até agora. Edmar, o tema do projeto é corrupção e sistema político. Aprendemos com a Lava Jato, aí tem uma interrogação, né? Essa operação, a Lava Jato, ela realmente ganhou um contexto maior, né, em função de todo o trabalho que tem sido feito pelo Ministério Público Federal. É um divisor de águas mesmo, né? A gente vive um momento novo, né? Uma passagem, digamos assim. Exatamente, por isso que a palestra em forma de pergunta, né? Aprendemos com a Lava Jato? Ou a gente quer que cada ano
a gente tenha uma nova Lava Jato para cuidar da nossa vida. A vida é nossa, nós que temos que arregaçar as mangas e mudar a regra do jogo, né? Então hoje, se a sociedade for assistir uma aula com as pessoas que estão à frente da Lava Jato, é exatamente isso que as pessoas vão ouvir. Olha, a Lava Jato é uma das maiores operações de combate à corrupção do mundo, mas ela é só uma operação de combate à corrupção que vai prender muita gente, vai recolher dinheiro desviado, porque a grande resposta são as pessoas que têm que dar. São respostas de envolvimento com a vida do país, de participação, né? Então, por isso que a palestra é em forma de pergunta. Aprendemos com a Lava Jato? Aprender com a Lava Jato é você começar a se envolver mais com os problemas que a gente tem, né? Se interessar mais, né? É saber que a resposta para tudo isso, no fundo, está na participação política, né? Que pode trazer uma nova classe representativa das pessoas ou pode continuar na mesmice, né? Você acha que a população tem uma referência, às vezes, meio que equivocada ou distante de onde está a corrupção? Porque, bom, a gente mora numa cidade que está distante de Brasília, a gente vê muitos episódios aí da Lava Jato, por exemplo, Brasília, São Paulo, Curitiba, e às vezes a gente não para perceber que está pertinho da gente. Isso é importantíssimo, né? E justamente por isso que a palestra hoje é formada por 3 pessoas, né? Eu, que durante 12 anos participei ativamente da ONG Transparência Capixaba, né? Que é uma visão do combate à corrupção da sociedade civil para o poder público, né? E um juiz eleitoral e um promotor, que é um promotor que tem uma experiência muito boa aqui de Nova Venécia, com a criação de um grupo de inteligência municipal para poder fiscalizar o poder público, né? Então são 3 experiências que se casam, né? Doutor André Guasti, doutor Leonardo César e eu que venho do movimento social, da participação de fora do poder público. E a resposta para a sua pergunta é a seguinte: onde que está a corrupção? A corrupção está no nosso dia a dia, passou a fazer parte da nossa vida, passou a fazer parte de ações do poder público que a gente não consegue mais ter um espírito crítico sobre, isso é uma corrupção, né? Uma casta política que passou a ter tantos assessores que o político não sabe mais se virar sozinho, né? Até para abrir porta precisa de alguém para abrir porta para ele. E aí fica 3 anos andando de helicóptero e na hora do ano eleitoral ele fala assim, agora eu vou viver uma vida simples e vou ali comer uma coxinha no bar, né? Como todos os mortais. Então a palestra de hoje é isso, né? É gerar uma reflexão das pessoas, mostrar para as pessoas que existem formas de envolvimento possível. Às vezes o exemplo está aqui perto. Os moradores de Nova Venécia conseguiram criar um grupo municipal que está dando show de bola, está aparecendo na mídia nacional, né? Legislativo. Lá. Exatamente, está conseguindo fazer uma tarefa que é muito difícil. O que é o trabalho do bom vereador? É o que apresenta muito projeto? Não é. É o que nunca falta uma sessão na Câmara? Nem sempre. É o que gasta menos? É o que gasta menos? Pode ser, mas também nem sempre, né? Então o bom vereador, na verdade, é aquele que consegue apresentar projetos de qualidade e fazer uma coalizão para aprovar esses projetos, né? O vereador que é muito bom, mas que não consegue aprovar nada, ele também não está conseguindo entregar, né? Tem que repensar O vereador que ajuda a população com assistencialismo, ele pode estar fazendo um bem imediato, mas não é a tarefa dele. E pior, ele está acostumando a população com algo que é uma entrega muito barata perto do que a democracia pode nos dar. A democracia pode nos dar hospitais de referência, a democracia pode nos dar escolas em tempo integral, em que a criança toma café da manhã, almoça e janta lá, e tem esporte, né? Então, assim, são muitas entregas que, por meio da política, a gente pode conseguir, é possível, mas que a cultura nos ensinou a viver com pouco, sabe? Uma ambulância que é entregue e fica ali, um trator que fica 3 meses na praça, e que né? já está satisfeito, porque né, a população acaba se exatamente. Se então é essa reflexão que nós vamos fazer. Tá jóia. Bom, Edmar, ainda falando desse contexto de corrupção, muito se fala que o Brasil tem uma estrutura burocrática que ganha até de muitos países de primeiro mundo, né? Tem uma estrutura realmente forte de controle, temos aí os tribunais de contas e tudo mais, e ainda assim a gente vê que a corrupção é um grande problema, né? Parece que realmente compensa, né? A corrupção, pelo que se vê... A corrupção não pode compensar, esse é o ponto-chave, né? Não, porque o que a gente vê é exatamente isso, né? As pessoas burlam todo o sistema de controle e acabam se corrompendo. E, Cláudio, é importante lembrar o seguinte, como mudar, né? É a temática da nossa discussão. Como mudar? O que o cidadão pode fazer de diferente, né? Se pegarmos os países que tiveram a maior virada contra a corrupção, eles fizeram isso baseados no quê? Na pressão social, né? Não existe substituto para a pressão social. Se a gente pegar o exemplo da Suécia, o maior caso de
corrupção, entre aspas, da Suécia nos últimos anos foi uma ministra, uma vice-primeira-ministra, que comprou uma barra de chocolate e pagou com cartão corporativo. Olha aí. Olha só, a diferença para os nossos casos enorme, né? bilionários, né? Tivemos a presidente também da Coreia do Sul, né? Da Coreia. Um caso grave, mas nem se compara com... E na hora que o caso vem à tona, no caso da Suécia, aparentemente foi uma confusão que ela fez na hora de pagar, o político ele não tem coragem de ir para frente de uma câmera, dizer que está todo mundo errado e que ele está certo. Ele pede exoneração, pede demissão, né, pede para sair do cargo. E no Brasil é justamente o contrário, né? O político vai para a televisão dizer que o judiciário está perseguindo ele, né? Tamanha a cara de pau mesmo, E isso né? é o quê? É a nossa pressão, é a nossa motivação para fazer diferente que vai fazer o político mudar o papel que ele tem que prestar, né? É um convencimento, é um engajamento. Oi, Edmar, então esse projeto vai percorrer outras cidades. Além de Linhares, quais outros locais vão receber essa rodada de palestras? Na verdade, tem até espaço para perguntas, né? Sim. Uma interação com o público. O objetivo do projeto é, em cada lugar, fazer algo com a temática local, voltado para... levando pessoas locais também para discutir, né? A gente não pode achar que em todos os lugares o problema é o mesmo, né? Linhares, por exemplo, tem problemas muito concretos, né? Relacionados a uma tragédia ambiental, né? Relacionados a uma não duplicação da rodovia, sem dúvida, relacionado a alguns problemas locais, e a gente tem que tratar desses temas também. E é muito bom fazer isso, porque a gente não trata como se fosse tudo uma coisa só. A corrupção em cada lugar é uma. O que tem em comum no Brasil é que em todos os municípios existe um pouco de corrupção e em muitos existe muita corrupção, né? Então tá jóia. Então outras cidades aqui da nossa região vão receber. Às vezes com a temática diferente, mas nós estaremos em Nova Venécia, estaremos em São Mateus, né? Estaremos em outros municípios, Colatina. Bacana. Bom, quero agradecer aqui ao Edmar Camata, um dos palestrantes então desta noite de quarta-feira, né? E deve seguir por outras cidades então levando esse projeto com o tema desse projeto, Edmar, Aprendemos Corrupção e Sistema Político. Aprendemos com a Lava Jato? Essa interrogação. A pergunta, a reflexão. Aprendemos ou nós vamos ficar dependentes de outra Lava Jato, né? Inclusive temos eleição agora em outubro, né? É hora de começar. Momento importante para participar ativamente. Quem tiver condições de participar desse processo eleitoral tem que ser candidato. Quem acha que não está aí para esse papel tem que apoiar alguém ativamente, porque senão alguém vai fazer. E esse alguém normalmente está interessado em outras coisas que não o bem comum. Às vezes a intenção não é muito boa. Obrigado pela presença mais uma vez, viu, Edmar? Boa noite. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 VRCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares e região continua interagindo, mandando sugestões lá na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista você pode revê-la e inclusive compartilhá-la. Acesse o nosso canal direto no YouTube. O telefone da redação também aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.